Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um grande prazer estar com você, compartilhar esses momentos junto contigo, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Para mim, é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa jornada de fé, estudar a Bíblia. Claro que tem também a oração, a comunhão, a evangelização, a adoração, mas estudar a Bíblia, para mim, tem um gosto especial, porque a gente pode mergulhar um pouco mais fundo naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, ouvir o que Deus tem para nos dizer, os testemunhos dos heróis da fé que falam ao nosso coração, as mensagens que Jesus, seus discípulos, seus apóstolos deixaram para nós. E nós estamos estudando um livro muito especial, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, que até aqui tem abençoado a nossa vida, falando sobre a questão do cuidado. Concordo com você. Foi uma estratégia da minha parte criar um viés de leitura desse evangelho. O evangelho tem muito mais a dizer para nós, mas eu optei por fazer uma leitura a partir do viés do cuidado. Será que Jesus cuida de nós? O que você acha, meu querido, minha querida que nos acompanha? Você que estudou com a gente até aqui, você acha que Jesus cuida da gente de verdade? Você tem alguma experiência pessoal nesse sentido? Anota aí nos comentários. Isso é muito importante para nós. Quem sabe aí você contribui para alguém que ainda está em dúvida, alguém que está procurando alguma certeza, ou quem sabe alguém que precisa rever os seus conceitos. Eu tenho feito esse trabalho com muita dedicação, confesso a vocês sobre isso. Não falo isso com nenhuma vaidade, mas eu tenho me empenhado para poder fazer esse estudo de Atos de Lucas de maneira bastante aprofundada, de bastante dedicada, passo a passo, porção por porção da Escritura. Tanto que nós estamos há 21 semanas estudando somente este livro. Isso corresponde a cerca de 5 meses que nós estamos, para e passo, acompanhando estes textos tão ricos da palavra de Deus. Sem mais demora, nós vamos passar para a nossa apresentação. Essa apresentação que tem acompanhado a gente durante a nossa jornada. Você conhece o nosso costume, sabe como é que funciona a nossa aula, sabe que nós temos uma apostila gratuita, ela está sendo construída semana após semana e também temos a apresentação em data show aqui na nossa aula. Então aproveite nesse momento, pegue a sua Bíblia, venha estudar a Bíblia, venha estudar a palavra de Deus com a gente nesse momento. Está aqui a apresentação, Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Aliás, esse ano nós estamos pensando em nossa igreja sobre o tema do cuidado. A série de mensagens dos domingos à noite, nesse mês, está sendo exatamente esse tema, esse subtema da nossa lição, por uma espiritualidade do cuidado. O que é uma espiritualidade do cuidado? Nós estamos aprendendo com Jesus sobre essa questão no Evangelho de Lucas, mas Jesus deixou muitas outras lições. Ele se preocupou em cuidar de gente, porque ele sabe, ele sabe que toda a humanidade carece do cuidado divino. Todos nós dependemos de Deus, todos nós, ninguém escapa, viu, gente? Não há ninguém autossuficiente, ninguém capaz de dar conta de si mesmo. Nós dependemos de Deus e é por isso que nós estamos aqui para compartilhar contigo a palavra de Deus. Bom, sem mais demora, vamos passar então
ao tema da aula de hoje, que é cuidado e paixão. Cuidado e paixão. Já estamos quase no final do livro do Evangelho. Nós já estamos no capítulo de número 23, que é aquele capítulo que vai falar especificamente da crucificação, o momento crucial da paixão de Jesus. Eu escolhi um texto para a gente meditar aqui nesse momento em que a gente está aquecendo os nossos neurônios. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa palavra de Jesus, ela tem uma mensagem muito forte para todos nós, porque ela diz para nós que Jesus se importa com as decisões que nós tomamos, com as escolhas que fazemos. E ele sabe que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas são produtos de um equívoco, de uma falta de compreensão, porque nós não conseguimos compreender tudo de fato como é. Por isso que Jesus olhou para as pessoas que o acusavam, para as pessoas que queriam a sua morte, com um olhar compassivo, porque sabia que aquelas pessoas estavam fazendo algo a partir de uma mentalidade equivocada, a partir de um erro, a partir de um sentimento distante do amor de Deus. Por isso Jesus se importava com eles, porque mesmo que aquela decisão que eles tomaram fosse uma decisão que gerasse maldade, Jesus queria que o amor de Deus ainda estivesse sobre eles, mesmo para aqueles que queriam a sua morte e crucificação, mesmo para aqueles que destilavam ódio para poder vê-lo morto. Olha, gente, isso é uma lição das mais extraordinárias. A crucificação, a paixão de Jesus tem essa grande lição, a grande lição do amor de Deus, que até mesmo na cruz, Jesus não deixou de demonstrar o seu amor por nós. O texto de hoje, Lucas capítulo 23, versos de 1 a 56. Você pode abrir sua Bíblia aí tranquilamente e acompanhar as citações bíblicas que vamos fazer durante a nossa aula de hoje. Bom, para a gente começar então a falar sobre o conteúdo propriamente dito, a gente precisa lembrar que esse capítulo, o capítulo 23, é uma continuidade das narrativas da paixão. Nós vimos na aula passada o que são narrativas da paixão ou relatos da paixão. Há muitos comentaristas que chamam essa porção dos evangelhos de o evangelho da paixão. Por quê? Todos os evangelistas, de um modo geral, os 4 evangelistas, dedicam a parte final do seu livro a uma narração, a uma contagem da história da crucificação, como foi. E parece que todos seguiram um mesmo roteiro, falam mais ou menos a mesma coisa, com pequenas diferenças de detalhes para um e outro. Essa semelhança, esse texto alinhado dos 4 evangelistas dão a supor, a gente tem a ideia de que o primeiro relato sobre Jesus que circulou na igreja primitiva foram os relatos da paixão. Os primeiros manuscritos, os primeiros textos, os primeiros logias, os primeiros ensinos dos apóstolos é deixar claro na mente dos cristãos como foi que Jesus foi crucificado, como Jesus suportou a cruz, como se deu a traição, como se deu a despedida, como se deu a prisão, o julgamento, a condenação, a morte, a crucificação e a morte, como também a ressurreição. E nesse capítulo 23, Lucas vai alinhar pelo menos esses momentos importantes: julgamento, condenação, crucificação, morte e sepultamento. Em todo o capítulo 23, haverá uma sequência de relatos que Lucas vai registrar
como que esses fatos se deram. Lucas deixa claro o fato de que Jesus foi crucificado como alguém que oferecia ameaça à sociedade e às autoridades que exerciam poder na região da Palestina. Então, não só em Jerusalém, mas em toda a Palestina, juntando a Judéia e juntando a Galiléia, toda a região de Canaã era então atingida pelo ministério de Jesus. E os governantes dessas regiões sentiam-se, de alguma forma, ameaçados por Jesus. Ele foi acusado pelos judeus de cometer crimes que foram ali salientados, inclusive na aula passada nós mencionamos quais foram esses crimes, e foi interrogado pelo governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e pelo tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, que era um clássico inimigo de Jesus e João Batista, já conhecidíssimo aí do nosso estudo de Lucas. Bom, vamos começar então pela acusação. De que Jesus era acusado? Porque no final do capítulo 22, Jesus está no Sinédrio. E lá no Sinédrio eles queriam provas. E chegaram à conclusão que não precisavam de mais nada, porque qualquer coisa que Jesus dissesse ou fizesse seria suficiente para acusá-lo do que eles queriam. E então eles saem do Sinédrio e vão até o pretório, que era o palácio onde Pilatos governava, onde ele julgava, onde ele tomava as decisões dele, e levam Jesus para a presença de Pilatos. As acusações que os líderes judeus fizeram contra Jesus eram todas elas, de ordem política. Todas as acusações eram resultado de interpretações falaciosas que eles tinham. Eles pegavam fatos e davam interpretações contraditórias, resultado de uma rede de interpretações que visavam fazer com que a vontade das autoridades judaicas prevalecessem. Ou seja, tudo o que eles queriam era acusar daqueles crimes. Foram os crimes que eles alistaram e entenderam que poderiam acusar Jesus porque seria mais fácil de eles afirmarem tais coisas, ainda que fossem falaciosas, ainda que fossem farsas, ainda que fossem mentirosas. Jesus foi acusado de 3 ações. Em primeiro lugar, ele foi acusado de ser um subversivo. É um crime político. Jesus foi acusado de ir contra os costumes judaicos. Ele ia contra a tradição, contra os costumes da sociedade judaica, conforme era ensinado pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, por aqueles que governavam a cultura da sociedade judaica. Em segundo lugar, Jesus foi acusado de crimes contra o poder dominante, que eram os romanos. Então, o maior crime que alguém poderia cometer contra Roma seria não querer pagar imposto. Sim, de fato, até hoje ainda pagar imposto é um problema. Se você não paga imposto, isso é um caso sério para os estados, para o poder político. E eles tentaram induzir a Pilatos de que Jesus ensinava a não pagar impostos, o que era uma mentira. Jesus foi acusado de não pagar imposto ao imperador. Há vários relatos nos evangelhos, inclusive em Lucas, de Jesus pagando o tributo. E em terceiro lugar, Jesus foi acusado de blasfêmia. E aí então entrava o direito romano para as culturas dominadas, para as colônias. Os romanos permitiam que os territórios dominados mantivessem os seus critérios de julgamento
quando se tratasse de crimes contra o costume e contra a fé. Então, a blasfêmia era um crime que os judeus poderiam acusar. Então, eles acusavam de Jesus de apresentar-se como o Messias prometido, o Cristo, que atuava como se fosse um rei. E é o que diz lá no versículo 2 do capítulo 23. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Eram então acusações políticas muito sérias que deveria fazer com que o governante romano, que era Pôncio Pilatos, se sentisse ameaçado, ou então entendesse que tinha ali um problema. De todas essas acusações, a que mais chamou a atenção de Pilatos foi o fato de que Jesus foi acusado de agir como um rei. E Pilatos vem e faz a pergunta: você é rei? Você é o rei dos judeus? Você é de fato isso? Você está agindo como rei? E Jesus, então, na sua indiferença àquela pergunta, transfere para Pilatos o ônus da dúvida. Eles, tu o dizes, é você que está dizendo. Você que aceitou essa acusação. Você precisa investigar para saber se é isso mesmo. Claro que ele não disse isso, ele só disse, tu o dizes, como está no verso 23. A resposta de Jesus transfere para aqueles acusadores a responsabilidade de provar o que diziam. Se eles estavam dizendo, a responsabilidade era deles. Como não havia meios de provar a acusação de ser rei, Pilatos não viu nas demais queixas um motivo de condenação. Disse, bom, rei não é. Ele não tem cara de rei, não tem jeito de rei, não tem forma de rei. Então, rei ele não é. Pode ser até que ele seja um líder, mas rei não é. Essa acusação está fora. E as outras? Bom, as outras vamos ver do que se trata. Ele não via motivo de condenação à morte. Esse é um detalhe muito importante. Pilatos não via nas acusações feitas pelos judeus um fator de condenação à morte. Ele disse: não encontro motivo para acusar este homem. Essa palavra inquieta as lideranças judaicas que estavam ali, os sacerdotes e também os doutores da lei. E então o que vai acontecer? Eles vão argumentar assim, gente, mas ele vem desde a Galileia fazendo isso, está perturbando desde lá atrás, lá do norte, vem de lá perturbando, como nós vimos nas nossas aulas sobre o ministério de Jesus na Galileia. E aí, então, Pilatos toma a decisão de seguir o rito jurídico, incluindo a jurisdição de Herodes no processo de julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus foi marcado pelo problema de jurisdição na região da Palestina. Quando os judeus disseram que os crimes dos quais Jesus era acusado vinham sendo praticados desde a Galileia, Pilatos entendeu que se tratava de outro domínio jurídico. Por isso o mandou a Herodes. A Palestina tinha dois governantes. Tinha Herodes, o tetrarca, que tinha um consentimento do Império Romano de continuar aquela linhagem dos imperadores gregos da Síria, e eles continuavam governando por ali. E tinha também o governador da Judéia, em Jerusalém, onde ele era o representante do imperador, representante direto, ele era o procônsul, representando assim o Império Romano dentro de toda a Palestina. E quando então Pilatos manda a Herodes,
Herodes fica entusiasmado, ele diz, pronto, eu tenho o que eu sempre esperei, eu queria conhecer esse sujeito, eu queria conhecer Jesus e queria saber quem é essa pessoa, o que ele faz. Herodes já sabia quem era Jesus, tanto que ele foi a pessoa responsável pela morte de João Batista. O movimento de Jesus já havia despertado preocupações do governante. Inclusive, Jesus foi avisado de que Herodes queria matá-lo. Dá uma olhadinha nas lições anteriores e você vai ver isso. E isso, então, despertou em Herodes uma curiosidade. E ele queria aproveitar aquela curiosidade para saber se os feitos milagrosos de Jesus eram verdadeiros. Como é que eles aconteciam? Ele tinha uma certa curiosidade de saber como que Jesus realizava milagres. Diz Lucas: quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo realizar alguns milagres. É um tonto, né? Uma pessoa completamente vazia de sentido, não entendendo nada. Ele queria ver coisas fantásticas, ele queria ver feitos mirabolantes, ele queria ver coisas impossíveis acontecendo. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele realizou milagres não como atos pirotécnicos, não como demonstração de poder, mas como demonstração de compaixão e amor. E o que acontece então? O Jesus fica indiferente a Herodes. O que eu vou mostrar para esse sujeito? O que ele tem que ver? Ele não tem direito a isso, a ver esse poder de Deus. Ele não precisa disso. Não é disso que ele está buscando. Mas Jesus não lhe deu resposta. Herodes fez muitas perguntas, mas Jesus não deu atenção, não respondeu a nenhuma delas. Que, que situação, né? Jesus era uma pessoa bastante sábia, porque ele sabia que qualquer coisa que ele dissesse não ia adiantar de nada, ele não estava interessado em coisa nenhuma, ele era um inimigo e estava querendo ali apenas satisfazer a vontade das autoridades judaicas. E aí então vem o lado oculto, né? Se desperta com isso para agradar os líderes judeus que ameaçavam, acusavam Jesus de forma intensa. Herodes e seus soldados humilharam Jesus na frente deles. Então eles entram também na mesma turba, fazem o mesmo movimento de zombaria, de acusação, de injúria, de difamação que os líderes judaicos estavam fazendo. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. A ideia era colar em Jesus a acusação de rei dos judeus. Então foi lá para Herodes, para Pilatos, aliás, com um manto real. Lucas destaca o fato de que o julgamento de Jesus contribuiu para resolver um dos graves problemas diplomáticos que havia na região, que era a inimizade entre Herodes e Pilatos. Eles não se falavam. E diz Lucas que a partir daquele momento do julgamento de Jesus, os dois voltaram a se falar. Os dois se entenderam e passaram então a trocar diálogos. Herodes e Pilatos, que até então estavam inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Jesus é uma bênção. Ele transforma a inimizade em amizade
E era isso que precisava ser destacado. Seguida, então, essa abordagem, quando Jesus volta para Pilatos, vem, então, a condenação. Como foi a condenação de Jesus? Quando Jesus retorna à presença de Pilatos, ele foi considerado inocente de novo. E a sentença que lhe caberia seria o castigo com açoites. E Pilatos diz isso para as autoridades judaicas. Pilatos apresentou sua decisão às autoridades judaicas, visto que em nenhuma das jurisdições houve base para as acusações que faziam, nem na Judéia, nem na Galileia. Como podem ver, diz Pilatos, ele nada fez que mereça a morte. Entretanto, os líderes judaicos rejeitaram essa orientação, e pediam sua condenação sumária. A palavra usada é eliminam, exclui, defenestra, acaba com ele. Esse relato demonstra o cumprimento de uma profecia de que o Messias, enviado por Deus, seria condenado injustamente. Esse texto está em Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele morreu como um inocente. E a multidão que estava acompanhando, aqueles líderes judaicos, aquela turba que estava acompanhando, fazia uma balbúrdia, uma barulhada, uma gritaria, para que Jesus fosse condenado à morte. E eles ainda, porque naquela ocasião tinham que soltar, havia o costume de soltar um prisioneiro. E eles lembraram de dos prisioneiros recentes, que era Barrabás, um revolucionário da época, que tinha cometido crimes de insurreição, inclusive com mortes, para que ele fosse liberto em seu lugar. O povo gritava a uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Era a turba influenciada por aqueles líderes extremistas de Israel. A comparação entre Judas e Barrabás foi importante, porque ela era resultado do poder de influência dos acusadores de Jesus. Eles queriam mostrar que Jesus era uma pessoa tão má quanto Barrabás. Ou melhor, que era pior que Barrabás. Barrabás, diante de Jesus, era fichinha, era alguém inocente. E eles então invertem a lógica para poder reforçar a ideia de que Jesus era um malfeitor. Pilatos, então, insiste, mais uma vez, num total de 3 vezes, em sua afirmação que não havia encontrado qualquer ato que justificasse a condenação à morte. Você pode encontrar essas 3 oportunidades que Pilatos inocenta Jesus nos versos 4, 14 e 22. Mas a multidão estava influenciada pelo ódio, reivindicava a forma de punição mais cruel do sistema jurídico romano, que era a crucificação. A crucificação era o método de punição mais hediondo, mais horrível, que só era atribuído às pessoas malfeitoras, indesejadas da sociedade, destinada apenas aos crimes mais hediondos. E eles pediam esse tipo de condenação
para Jesus, porque sabia que os romanos praticavam esse tipo de pena, esse tipo de condenação para os inimigos do Estado romano. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Gente, isso é algo que, quando eu estava escrevendo essa lição, eu me senti inquieto a semana inteira, lembrando dessas coisas horríveis que líderes inescrupulosos, tomados de ódio, tomados de falsidade, de informações falsas, são capazes de fazer na cabeça de uma massa, manipular a massa para que possam conquistar os seus intentos. E era isso que estava acontecendo. Jesus foi vítima do ódio. Jesus foi vítima da fake news. Jesus foi vítima da mentira. Jesus foi vítima da desinformação. Como que essas ferramentas na mão de pessoas inescrupulosas é capaz de destruir não só a reputação de alguém, mas a própria vida da humanidade, o projeto da humanidade. Lucas registra que a gritaria do povo prevaleceu. A multidão estava influenciada pelas acusações falsas dos líderes religiosos judeus. Precisa se salientar isso. Eram líderes do templo e da sinagoga. Eram sacerdotes e eram doutores da lei. Eram autoridades religiosas que conheciam a palavra de Deus e eram capazes de desejar a morte de um inocente por puro ódio, somente por causa disso. Religião seguida ao extremo, com essa mentalidade odiosa, mata, leva à morte. E a gente precisa aprender isso, que com Jesus aconteceu assim. Com Jesus foi desse jeito que aconteceu. Jesus vai lembrar disso, daqui a pouco a gente vai ver isso. Que Jesus disse: olha, se fizeram isso comigo, imagine o que podem fazer com gente aí, com qualquer um. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, diz simplesmente Lucas. É aquela velha figura do lavar as mãos, né? O lavar as mãos está em outro evangelho, mas aqui simplesmente Lucas diz: olha, nem mesmo o governador teve força para conter o ódio da multidão. E ele teve que fazer a vontade da maioria. Através desse relato de Lucas, nós vamos encontrar a informação de que Jesus foi crucificado a partir de uma trama ardilosa de líderes religiosos judeus. O que levou Jesus para a cruz? Uma trama sórdida, feita por lideranças judaicas, com acusações falsas, incitações por meio de mentiras e interpretações falaciosas que predominou durante o seu julgamento. Quando eu escrevi sobre um comentário sobre o Evangelho de Mateus, eu utilizei um livro de um jurista judeu que falava que Jesus ele seguiu o rito judaico normalmente. O julgamento de Jesus foi de acordo com o rito judaico normal. Mas a gente não pode esquecer desse detalhe, de que os líderes judeus que julgavam Jesus e queriam a sentença, eles foram tomados por um sentimento de ódio. E por causa desse ódio, eles articularam tramas, mentiras, desinformações para que os seus intentos pudessem prevalecer. Segundo Lucas, então, o julgamento de Jesus foi, de fato, um julgamento político e sua condenação
foi como a de um mártir revolucionário, alguém que queria transformar a sociedade. O relato de Lucas deixa isso bem nítido para nós. Como ele foi torturado como um preso político, como ele foi condenado como um revolucionário e como que ele foi morto como um mártir. E aí então, depois dessa condenação sumária, imediatamente segue a chamada Via Dolorosa. A Via Dolorosa é esse trechinho que vai do Pretório até o Monte do Calvário. É esse trechinho, né, de poucos quilômetros ali, não sei quantos, mas é um trecho breve que Jesus iria caminhar até ali. Lucas deixa entender algumas coisas que não aparecem nos outros evangelhos. Por exemplo, a sentença contra Jesus seguiu aquilo que em direito chama-se de rito sumaríssimo. A sentença é aplicada imediatamente, ela é proferida, aplicada imediatamente após a condenação. Então, do palácio de Pilatos, Jesus foi levado para o lugar chamado Caveira, que é o significado da palavra Gólgota em aramaico. Lucas não usa a palavra Gólgota, ele usa a palavra caveira, que é a expressão grega. Lucas está escrevendo o evangelho em grego. Outros evangelhos vão usar o aramaico, vão usar os nomes das localidades com o aramaico. Os guardas forçaram a que uma das pessoas que estavam ali, um desavisado, alguém que tinha chegado naquele momento sem saber do que estava acontecendo, foi lá como um curioso para ver o que estava acontecendo, aquele movimento, então ele é pego e colocado como o carregador da cruz. Tratava-se de Simão, que era de Cirene, e ele é colocado ali como um inocente útil, né? Ele vai, era o gaiato, né, que estava ali de gaiato para poder carregar a cruz. Mas serviu, ele foi um instrumento de bênção na vida de Jesus naquele momento de agonia. Lucas não registra, mas as narrativas da paixão nos outros evangelhos relatam que Jesus estava muito enfraquecido pelas torturas que sofreu. E é por isso, então, que os guardas colocam a cruz sobre as costas de Simão. Aqui, pelo relato de Lucas, a gente não tem nem a ideia, não dá para entender se Jesus chegou a carregar a cruz. Provavelmente sim, mas ele não suportou aquele peso daquele instrumento e então os guardas colocaram aquele peso nas costas de outro. Há uma tradição que fala sobre isso. João, por exemplo, afirma que Jesus carregou a própria cruz, ele foi até o fim, não teve nem ajuda de ninguém, ele carregou a cruz. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. A tradição, então, diz que Jesus chegou até a cair 3 vezes durante o trajeto, mas não existe nos evangelhos, e olha que os evangelhos são os registros mais confiáveis sobre a vida de Jesus. Mas nos evangelhos não tem essa afirmação de que Jesus caiu durante o percurso. Pode ser que sim, porque ele estava realmente exausto. Ele estava muito enfraquecido por causa da tortura que sofreu. Mesmo torturado, humilhado e enfraquecido, Jesus ainda demonstrava compaixão durante a Via Dolorosa. Por onde ele passava, ele via as mulheres que eram suas seguidoras chorando, choravam então diante daquela cena trágica. Eu imagino a tristeza que
que aquelas irmãs em Cristo experimentavam em sua vida. E Jesus procura uma forma de consolá-las. Pede para que elas não chorem por Jesus. Chorem pelos seus filhos. Chorem pela cidade. Chorem pelas suas próprias vidas. Porque é a vida de vocês que está em jogo. A minha morte é uma ameaça à vida de vocês. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Jesus sabia que aquilo que estava acontecendo com ele poderia acontecer com qualquer pessoa que oferecesse ameaça à estrutura dominante. E em todo o percurso da via dolorosa, e até mesmo na cruz, Jesus não deixou de exercer o cuidado com as pessoas. Sua mensagem de vida aponta para a necessidade de resistir diante da maldade, diante do mal, diante da perversidade. A única coisa que cabe a nós, como servos de Deus, como pessoas imbuídas da vontade de Deus, fazer é resistir. Resistir à maldade, resistir à indiferença, resistir ao ódio. Jesus lembra às mulheres que a injustiça contra um é injustiça contra todos. Se alguém na comunidade sofre, pode ter certeza, esse sofrimento vai recair sobre os demais que representam a mesma ameaça. Jesus diz: se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Se preparem, dias piores virão. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer. Vai ser difícil. Não vai ter vida fácil para cristãos no mundo. Na caminhada para a cruz, Jesus lembra esse fato. E aí então chegam ao Monte da Caveira, ao lugar da caveira, que era o Gólgota, o Calvário, onde Jesus seria crucificado. A crucificação aconteceu pela manhã da sexta-feira. O Evangelho de Marcos diz que era 9 horas da manhã. Jesus foi levado com 2 criminosos junto com ele. No alto da cruz foi colocada uma placa que zombava de Jesus como Rei dos Judeus. A placa estava escrita em vários idiomas. Quando chegaram ao local chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Em meio ao ódio e à maldade, Jesus se manteve no mesmo que sempre foi, amoroso, compassivo, misericordioso. Aos que o insultavam e agrediam, Jesus clamava pelo perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Até mesmo na cruz, Jesus sofreu ofensa de um dos criminosos condenados, alguém que estava ali sendo torturado na mesma proporção que Jesus. Mas Jesus se manteve sereno e prometeu salvação àquele outro que se mostrou contrito e arrependido, pedindo para lembrar dele quando entrasse no seu reino. Jesus então lhe diz: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Palavra de consolo para alguém que sofre. Imagine a angústia de alguém que está sentindo a dor, o seu corpo sendo dilacerado pelo peso da cruz, e ali ele clama por misericórdia
E aquele único que poderia lhe dar um consolo lhe diz: hoje mesmo você vai entrar no paraíso. A crucificação de Jesus era o cumprimento de uma profecia sobre o Messias, que também vamos encontrar no capítulo 53 de Isaías. Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A morte na cruz era algo cruel. Há alguns estudiosos que relatam como que o peso do corpo vai cedendo à medida que as horas passam que estão ali crucificados. Não me lembro quem escreveu, mas alguém disse que levava cerca de entre 3 horas até mesmo um dia ou 2 a pessoa ficar agonizando na cruz com o seu peso, ali cedendo àquela gravidade. As suas juntas, os seus músculos, os tendões vão se soltando do corpo, numa dor alucinante. E a pessoa vem a expirar por causa dessa dor, desses rompimentos. O corpo inteiro vai sangrando, vai se rompendo, dilacerando, e as pessoas vão vendo aquilo acontecer aos seus olhos. Olha, gente, eu não queria assistir a esse espetáculo de jeito nenhum. Jesus morreu em consequência dos danos físicos causados pela crucificação. Esse método de tortura levava o condenado à morte em poucas horas, em meio a um sofrimento físico insuportável. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Imagine, Jesus deve ter ficado ali, no mínimo, 6 horas, agonizando na cruz. 6 horas sofrendo. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Eram sinais de que algo estava acontecendo, algo muito misterioso estava acontecendo. Lucas descreve um cenário de tragédia quando Jesus morreu. Até mesmo o seu último brado na cruz, Jesus não deixou de demonstrar a sua dependência de Deus. Ele clamava pelo Pai. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Todos que assistiram à sua morte sentiram que algo misteriosamente grandioso estava acontecendo ali. O povo batia no peito como sinal de reconhecimento de que um ser humano justo havia morrido por causa das escolhas feitas por cada um deles. Aqueles que zombavam, agora eles se culpavam. Até mesmo o centurião que coordenou a execução reconheceu que Jesus morreu injustamente. Disse ele: certamente este homem era justo. E aí, por fim, vem a cena do sepultamento de Jesus, porque ainda era 3 da tarde. E um homem da Judéia pede permissão para poder oferecer a Jesus um leito para que seu corpo descanse, seu corpo inerte, seu corpo morto. Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde daquela sexta-feira. Faltava pouco para iniciar o sábado conforme a lei judaica, em que ninguém poderia fazer qualquer esforço,
principalmente tocar em um corpo morto. Era considerado imundo. Era preciso tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo antes do sábado começar. Lucas registra que José de Arimateia, um judeu que não concordava com o que tinha acontecido, reivindicou o corpo de Jesus e ofereceu um lugar para o seu sepultamento. Diz Lucas assim: então desceu da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. O corpo não pôde ser preparado a tempo para o sepultamento, com perfumes e especiarias. Ele foi levado imediatamente para o sepulcro. Mas as mulheres exerciam um papel muito importante naquele momento, porque acompanhavam Jesus para poder trabalhar o corpo para o sepultamento. E elas, então, iam acompanhando tudo o que ia acontecendo, vendo onde seria sepultado, como estaria o corpo, o que precisariam levar depois do sábado para poder cuidar do corpo morto de Jesus. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Meu querido, minha querida, se essa história não comove você, pode ter certeza, nada mais te comove. Se isso não chama você para um compromisso com Jesus, eu fico pensando o que pode fazer com que alguém possa tomar uma decisão de mudar de vida e seguir Jesus. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu queria deixar uma lição da paixão de Jesus. O que ela nos ensina? O que essa história nos lembra? Essa história que é repetida toda Semana Santa. Jesus não morreu de causa natural. Jesus não morreu por causa de um acidente ou mesmo por causa de uma doença. Ele foi torturado, condenado à cruz e morto como um prisioneiro político. Quando eu falo prisioneiro político, eu estou falando de que ele ofereceu oportunidades de transformação da vida de uma sociedade. Mesmo sem ter cometido crime algum, ele foi considerado um criminoso político. Esse fato lembra que a mensagem de Jesus não combina com a mentalidade dominadora dos poderosos, sejam eles quem for. Jesus veio para romper todas as barreiras para que uma vida mais humana pudesse ser possível. Isso é o que lembra esse fenômeno. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Todas as barreiras, todas as separações, tudo aquilo que nos impede de ter uma experiência profunda e direta com Deus foi derrubado na morte de Jesus na cruz. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor por um instante junto comigo. Queria que você entregasse sua vida a Jesus. Ah, mas eu já sou crente, não tem problema. Você entrega a sua vida a Jesus todo dia. A gente precisa fazer isso. A gente precisa dizer para Jesus: Senhor, eu sou teu. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na cruz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui com nossos corações compungidos com essa memória
do teu sofrimento na cruz do Calvário. Ó Deus bendito, a única coisa que vem ao nosso coração é o desejo de te agradecer, porque o Senhor suportou tudo até o fim. Porque o Senhor foi fiel, o Senhor em nenhum momento mudou a sua trajetória. Em nenhum momento o Senhor pensou em desistir de gente como a gente. Éramos nós que deveríamos ter passado por aquilo tudo. Mas ainda assim, por teu amor, o Senhor foi até o fim. Ó Deus bendito, muito obrigado por esta palavra nesta manhã. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Bom, eu preciso dar uma informação. Nossos irmãos da nossa igreja, os membros da nossa igreja, já foram informados através do nosso grupo de relacionamento de que a nossa reunião de logo mais será mais uma vez virtual. Nós não teremos a reunião presencial. Por motivos pessoais, por motivo de saúde, já compartilhamos com os irmãos e irmãs. Então, eu peço aos irmãos e irmãs que sintonizem o canal do YouTube, o meu canal pessoal, para assistir a mais uma mensagem da série Por uma Espiritualidade do Cuidado. Ela é uma sequência que vai fazer muito bem para a sua vida. E eu convido você a estar conosco logo mais às 18h30. Sugestão: reúne a família na sala, liga a TV e transmite a mensagem através do canal do YouTube, do meu canal do YouTube. Vou mandar o link pelas redes sociais. E se você quiser, cante com os seus familiares, ore ao Senhor. E eu queria deixar 3 pedidos de oração. Primeiro, pedido de oração pela nossa irmã doutora Ilva, que continua em seu tratamento. Estamos sustentando a nossa irmã em oração. Segundo, pela nossa irmã Daileide, que já tem a cirurgia marcada para 12 de fevereiro. Vamos orar por ela. Terceiro, pelo nosso irmão João Batista, pastor João Batista, que mora lá em Resende, e pediu também nossas orações. E eu queria, por fim, deixar um pedido especial pela minha saúde. Os irmãos que sabem o meu tratamento, como ele está, continuem orando, continuem colocando a minha vida diante de Deus. Eu sei que o melhor de Deus, Ele já está fazendo por mim. Obrigado por esta atenção. Até logo mais à noite. Que Deus abençoe a todos e todas e dê um domingo maravilhoso na presença de Deus.